que eu posso fazer? Ô mãe, lavar a couve nova e misturar com a velha, que é daquela geladeira. Ah, tá. Tadinha, mãe, só pra pensar. Fala tanto bullying aqui, sabe? E eu nem ligo. Nossa, essa foi assim. Não, essa foi muito boa, sério. Eu vou bem, teria que fazer mais um padrão pra deixar esse moço entender inteligente, sabe? Não é o que eu acho que queria. Aí, olha, esse é bem mofado, papai. Tem um pouco mofado. Coloca a Maia aí dentro por causa dos latidos, por favor. Peraí, mano. Vou buscar minhas coisas. Vem cá. Vai, vai. Vem cá, mãe. Aqui, ó. Vai. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Aqui, ó. Bom dia, Adriano. Bom dia, doutor. Seu doutor Adriano? Nilva, que bom que você tá aqui, meu amor. Você vai ser minha ajudante. Coloca aí para mim. Buenos dias. Como estás? Estou bem. E tu? E tu? E você? Você sabe que eu não sou boa no espanhol, né? Só sei ler. Ô Nilva, já que você gosta de me ajudar, coloca aí para mim. O tema da live é: o que é fé? Muito bem. Coloca aí para mim que eu vou colocar fixado aí. Eu vou falar na prática o que é fé. E aí, doutor Adriano, já voltou o judiciário a te... Isso, obrigada, Nilva. Deixa eu colocar ele aqui fixado. Ótimo. Doutor Adriano, já voltou para a luta? Precisa muita fé, né? Para voltar para a luta do judiciário. Quem aí tem fé? Coloca aí para mim, eu. Ou então coloca assim, nem sei o que é isso. Né? Lógico, porque todo mundo tem direito à sua própria opinião e que essa opinião seja verdadeira, viu? Aqui a gente só trabalha com verdade, né, doutor Adriano? Fala comigo, doutor Adriano, você só trabalha com a verdade no judiciário? Eu só trabalho com a verdade. Te confesso que para mim não rola falar mentira, não. Arranjar uma trabalheira danada? Socorro! Para de show, Adriano. É festa. Pode parar de show. Tinha que ser advogado, né? Ô bicho terrível, tal de advogado. Ô Nilva, você anota aí pra mim. Ah, voltou, gente, pelo amor de Deus. Adriano, você vai ver o que é fé de verdade sem besteira.
Adota aí para mim, Nilva, minha ajudante, glória a Deus. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Vocês vão entender como que eu falo aqui na internet, sem me preparar nem nada, igual, e só descobri isso hoje, na hora que eu li essa palavra de Paulo, que eu faço igual ele sem saber. O que que acontece? Muitas vezes nós já agimos pela fé, mesmo sem consciência. É muito interessante. Ontem eu estava ouvindo uma palestra, isso, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Só dando um parêntese aqui. Ontem eu descobri como que a gente age pela fé, mesmo antes de saber que é pela fé. Entendeu? E como a gente descobre que a gente está... Esse vídeo pausando, em nome de Jesus, vai parar com isso. Está repreendido tudo que está atrapalhando a internet aqui. Mas olha só, eu li esse 1 Coríntios 2, de 1 a 5 hoje e falei, gente, eu tenho feito dessa maneira e nem estava prestando atenção. Olha isso, que coisa interessante. O caráter da pregação de Paulo. Extraordinário dia, Tiago. Gente, desculpa, teve uma ligação aqui e atrapalhou a... Ei! Oi! Sim, eu tô numa live agora. Tá. Depois eu olho. Obrigada. Oi, oh, misericórdia. Alguém me ligou de São Paulo, meu pai, e eu nem prestei atenção, pensei que eu tinha desligado, tá. Então é isso aí, ó. Eu quero saber, Nilva, minha ajudante número 1, você continua aí? Adriano, coloca aí pra mim quem continua, porque deu uma caída aqui por causa da ligação. Coloca um eu aí. Oi. Se vocês não estiverem aí, eu vou sair e entrar de novo. Coloca eu. Eu nem sei se isso ainda tá ao vivo. Luciane, você tá aí, minha filha? O que aconteceu? Ah, isso aí. Então, Nilva, vou fixar aqui de novo o que é fé. Eita, tá fixado. Luciane, você continua aí? Vocês continuam vendo que eu tô lendo aqui em 1 Coríntios 2, de 1 a 5? Como eu estava falando, gente, às vezes nós fazemos as coisas pela fé que nós temos em Cristo Jesus, mas às vezes não é uma fé assim que está gritando dentro de nós, entendeu? Nós temos a fé, mas ela está assim, como que apagada? Quando eu penso nas coisas que eu já vivi, eu observo que é isso. Só que eu tenho estado de uma forma assim, a minha fé tem aumentado milhões de vezes e tem sido maravilhoso. O que acontece? Eu tenho procurado trazer a palavra de Deus aqui. Oi, Nelly, meu amor, tudo bem, querida? Eu tenho procurado trazer a palavra de Deus aqui, não de uma forma consciente, eu estava fazendo isso, mas hoje ao ler a palavra de Deus, eu observei, gente, é isso que eu estou fazendo mesmo sem saber. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Já está anotado aí, a Nilva está me ajudando, né, Nilva? Obrigada, meu amor, você é sempre um doce aqui nessa live. Então vamos ler, gente, olha, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Olha só, o caráter da pregação de Paulo, pode até completar assim, de Paulo e de Aparecida agora. Eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Gente, para pensar nisso. Que coisa maravilhosa. Quem sou eu? Quem sou eu para vir aqui trazer a minha sabedoria? Eu não quero trazer sabedoria nenhuma para vocês aqui. Eu quero que o Espírito Santo me usa e fala com quem estiver aqui. Porque a palavra de Deus fala assim, se tiver um ou dois reunido no meu nome, ali estarei eu. Então saiba de uma coisa, quando eu estou aqui, todas as vezes que eu estou vindo trazer a palavra de Deus para vocês, eu não quero fazer nada antes. Eu quero que saia da minha boca somente o que o Espírito Santo quer falar com vocês. Vocês sabem por quê? Porque enquanto eu ficava querendo trazer o que era dos meus conhecimentos, eu não conseguia vir pela internet. Eu ficava agarrada, entendeu? Porque eu estava querendo fazer a minha vontade. E eu não nasci para fazer a minha vontade, eu nasci para fazer a vontade do Pai. Eu sou filha de um Deus todo-poderoso. O meu Deus, se é o Deus de vocês, eu já vou dizendo agora. O nosso Deus fez o céu, a terra e o mar. E tudo que neles há. E Ele nos deu, falou, toma conta. São vocês que vão tomar conta disso tudo. Quando eu fiz vocês, eu fiz a minha imagem e a minha semelhança. Fé. Vocês sabem o que é fé? Fé era eu sem ter R$1 no bolso e ter um filho que sempre falou que queria ser médico. Desde os 4 anos ele falava que queria ser médico. E eu não tinha R$1 no bolso para pagar nada para ele acerca do que ele queria. Eu não sabia. Foi isso que me trouxe uma emoção muito grande ontem, quando eu estava ouvindo a palestra, que me veio no coração essa lembrança. Eu nem lembrava disso mais. É o que eu estou falando com vocês. A fé, às vezes, ela está uma fé muito esmoecida dentro de nós. Mas a nossa fé está ali. Nós que não estamos sabendo tomar posse da fé. A minha fé tem aumentado de uma forma assim grandiosa, maravilhosa. Mas quando eu criei, eu já cria num Deus que ia prover aquele desejo do meu filho. Ele também tinha fé. Olha que coisa interessante. Ele lá, na sabedoria adolescente dele, ele também tinha fé. Aí eu te pergunto, que mãe aqui que o filho vai falar, eu quero fazer faculdade de medicina, vai falar assim, olha meu filho, você tem que pagar quase 10 mil por mês e eu não tenho esse dinheiro para pagar. Olha meu filho, para você pagar é difícil. Gente, para passar numa faculdade de medicina é difícil. Só que o meu filho, na fé dele, o menino que teve que sair, é isso aí, Francine, a fé é a ausência de dúvida. Mas igual eu estou falando com você, eu tinha fé, mas ela era uma fé pequena. Mas o que a palavra de Deus fala? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha isso, olha como nós não tomamos posse da palavra de Deus. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir que esse monte saia daqui e se atire ao mar. E eu tinha essa fé do tamanho do grão de mostarda, e o meu filho também tinha. Só que ele era tão pequeno que nem a gente sabia muito bem disso, mas a fé estava lá. A fé estava tanto
Gente, quando meu filho passou em medicina, apesar das dificuldades, apesar da falta de dinheiro, quando ele passou para medicina, eu não tinha o dinheiro para fazer a matrícula. A matrícula para ele entrar era quase 8.000. Acredite se quiser, eu nunca tinha pensado sobre isso. Sabe o que eu pensava? Faz, vai lá, faz. Se você passar, a gente resolve como que faz. Gente, dá para vocês entender o que é fé? Vocês sabem o que é fé? Fé é o que Pedro fez. Quando Jesus chamou, vem ter comigo, Pedro andou sobre as águas. Você sabe o que era aquilo? Fé. E você sabe o que aconteceu quando ele parou de olhar para Cristo? Ele afundou. Então, sabe o que é fé? E naquela época que meu filho passou em medicina, a minha fé era do tamanho de um grão de mostarda, mas ela estava lá. Ela estava lá, que nunca eu falei com ele, não vai fazer porque é ridículo, eu não tenho dinheiro para pagar. Gente, olha que coisa, eu lembrei disso ontem e eu me emocionei. E eu falei assim, olha, eu vou levar isso para alguém, que às vezes tem alguém que vai ouvir essa live e vai falar assim, nossa, às vezes eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu fico agarrado. Então eu vou falar com vocês, não se agarre em nada. Lembre-se, a fé move montanhas. Não é palavra vazia, não é tolice. Então deixa eu contar para vocês mais sobre o meu filho ter passado em medicina. Quando ele passou em medicina, ele foi a melhor prova da faculdade. Aí a faculdade colocou ele no programa para ele ganhar a bolsa integral para fazer medicina. Integral. Só que tem um problema. Tinha um problema. Primeiro problema, cadê o dinheiro para fazer a matrícula de quase 8.000? Vocês sabem o que é não ter nem nada? Nada. Eu não tinha o dinheiro para fazer a matrícula, gente. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O mesmo que aconteceu quando meu marido faliu e nós não tínhamos dinheiro nem para comer. E nós saímos da nossa cidade, porque ali só tinha pessoas atrás do meu marido para ele pagar a dívida, que ele não tinha dinheiro para pagar e não tinha emprego, não tinha nada mais. Porque essa do meu filho, da medicina, é só um pedacinho da minha história. Eu costumo falar assim, a minha história dá um best-seller. Então é o seguinte, o meu filho passou. Eu não sei quantos dias, eu tinha 5 dias para pagar, para fazer a matrícula ou a vaga dele, que ele quis tanto, iria para outra pessoa. E eu falei assim, o Senhor proverá, o Senhor proverá. E comecei a clamar o meu Deus, porque o meu Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Quem crê nisso? Quem crê que o Deus que ele serve é dono de todo o ouro e toda a prata? Conta aí para mim. Eu estou contando aqui a minha história para que você entenda, não há impossível para Deus. Eu falava assim, Senhor, se o Senhor deu a bênção dele passar, o Senhor vai dar a bênção dele entrar. Então tá, o que aconteceu? Saiu uma publicação de um processo que eu tinha feito há muito tempo com o valor da mensalidade, da matrícula.
Mas como as coisas nunca são fáceis, para que ninguém acha que fé é só você dobrar o seu joelhinho, cruzar o seu bracinho e que Deus vai fazer tudo, Ele pode fazer. Ele pode cair chuva de dinheiro aqui agora na minha frente para todos vocês verem, porque eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que faz chover ouro, faz tudo. Só que Deus quer que nós sejamos ativos e não um bando de gente passiva que fica esperando que tudo caia do céu. Ele pode fazer cair do céu. Ele pode fazer, mas às vezes ele não quer fazer. E eu vou te falar, as coisas para mim não são fáceis. Eu nunca tive facilidade na minha vida, sempre foi difícil. Então o que acontece? Só que o dinheiro estava lá, mas para quem é aí do judiciário sabe disso, o Adriano sabe disso. Dinheiro do judiciário você só pode contar com ele na hora que ele estiver na sua conta. Não conte com dinheiro que saiu sentença, saiu acórdão, saiu não sei o que lá. Isso não existe. O dinheiro só existe no momento que ele está... É difícil, né, Adriano? O dinheiro só existe na hora que está na sua mão. Francine, você falou a coisa certa, é acreditar sem ver. Eu coloquei no meu story exatamente isso. Você dá o passo antes de Deus colocar o chão. Você acredita, Ele vai colocar o chão, aí você dá o passo. Quando você dá o passo, Ele coloca o chão. Isso é fé. Então acredite se quiser, o dinheiro saiu, eu fui na juíza, eu implorei, eu mostrei os dias que precisava para o meu filho entrar e tinha só 5 dias. Para ela, pelo amor de Deus, liberar aquele alvará, que só ela tinha esse poder. Entendam, no judiciário é Deus no céu e juiz na terra. Se ele não assinar, já não vai para frente. Gente, eu fiquei indo atrás dessa juíza. Sabe quanto tempo? 1 mês. Aí vocês me perguntam, mas não era 5 dias? Sim, era 5 dias. O alvará só saiu daí há 1 mês. Sabe o que aconteceu? Deu um problema lá no site, exatamente na vara da juíza. E só depois que essa mulher assinou esse alvará, que ele estava na minha mão, que liberou uma coisa lá, e eu consegui fazer a matrícula no último dia. No último dia, eu não lembro o que aconteceu, gente. It's hard. É difícil, né, Adriano? Nós que sabemos o que é trabalhar com o judiciário, gente, não se iluda. É problema atrás de problema, é uma angústia. O advogado não tem nada de bonito, de chique em ser advogado. O advogado fica o tempo todo se humilhando atrás de juiz para que a coisa aconteça. Agora, vocês não me perguntam o que aconteceu. Deu um problema, não foi no negócio da juíza, não, foi lá na faculdade. Deu um problema lá, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram que estava dando um problemão de fiéis com a Dilma e tal. Ai, era uma confusão. E não dava certo. E por isso eles tiveram que dar mais tempo para as pessoas fazer a matrícula. E foi exatamente, é isso aí, o Adriano. Advocacia é uma profissão do falso glamour. Exatamente, Nilva. Eu fiz exatamente o que a viúva fez. Aquela pessoa foi lá importunar o juiz. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou a viúva. Eu importuno o juiz, eu falo, excelência, eu preciso do senhor, me ajuda. Olha aqui, excelência, está aqui a prova que eu preciso do senhor. Mas tem coisa que é complicada. E Deus nos dá dificuldade, gente, não é porque Ele é um Deus malvado que quer nos ver sofrer, não. Você sabe por quê? Porque Ele quer nos dar força para quando acontecer algo mais difícil lá na frente, nós estarmos aptos a resolver. E eu te falo, tudo na
minha vida sempre foi muito difícil. Eu até brinco com o meu irmão, o Marcelo, eu falo com ele, por que tudo que eu vou fazer é difícil? Ele falou, eu também. E assim, só que a gente corre atrás. É isso aí, Nilva, persistir. É exatamente isso. Adriano, exato. Deus dá o frio conforme o cobertor. O Adriano é uma pessoa que conhece a minha história. O Adriano é da minha cidade. Conhece parte da minha história, né, Adriano? A Nelly também, que tá aí, conhece a minha história. Nós éramos de um nível social muito bom e de repente caímos antes da base da coluna pirâmide social. E eu lembro que o pastor falava assim comigo, minha filha, você tá correndo atrás, né? Porque o sapo pula de acordo com a necessidade, né? Eu falei, tem que ser, né? E o Adriano colocou assim, ele dá o frio conforme o cobertor. E tudo aconteceu exatamente assim, Adriano. Na nossa vida aqui, nós tivemos que sair do lugar que não tinha mais condições sociais, financeiras, sair de onde a gente estava para vir para outro lugar. E hoje eu falo, Senhor, muito obrigado porque aquilo aconteceu. Muito obrigada, Deus, porque eu perdi todos os meus bens. Porque o Senhor não me queria mais ali, o Senhor me queria em outro lugar. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, Nilva, eu creio. Adriano, sabe por que você continua morando na região metropolitana de Caratinga? Porque tá tudo muito fácil para você aí, tá tudo muito certinho. Então você não toma posição. É muito mais difícil para você que tá tudo bem do que para mim, que na época tudo desmoronou. Quando tudo desmoronou, eu tive que sair. Eu só tinha sair ou sair. Eu saí devendo tudo. Eu não tinha condições de pagar nada. Eu voltei depois para acertar a escola dos meus 2 filhos, porque na época não tinha jeito de acertar a escola. Eu não sei se o Adriano sabe disso, mas enquanto eu fiquei morando aí, arrumando tudo para sair daí, até de cesta básica eu precisei. Até vender geladeira eu tive que vender para comer. Entendeu? Você entende o que é você sair de uma época que você comprou apartamento duplex à vista, comprou caminhonete cabine dupla à vista, com meu dinheiro, com meu esforço, nem é do meu marido. O do meu marido foi comprar fazenda, que perdeu tudo, comprar coisas que perdeu tudo. A minha parte também foi, porque você sabe como que é casamento, né, Adriana? É sociedade. Foi uma barra pesada, né, Adriano? O Adriano lembra. Foi um desmoronar de uma família. E quantas pessoas chegou perto de mim e falou assim, larga esse homem. Larga o seu marido porque você deixa de ser besta. Inclusive gente da família dele falou isso comigo. Larga, ué. Você estava acostumado com o boi e agora tem o ruim, larga. Mas você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus quer família fraca? Sabe quem quer família fraca? O Estado. O governo quer família fraca. A sociedade, quando vê uma família fraca, sabe para que é bom? Para comprar o apartamento na Bacia das Almas, que foi o que aconteceu comigo. Meu apartamento que valia 1 milhão, na época eu vendi por 400 mil, né? Mas o nosso Deus, ele faz tudo certo. Ele me colocou aqui no Espírito Santo para eu começar tudo de novo. E eu comecei tudo de novo. Eu comecei na minha área, na área da advocacia. Do nada, nem não tinha experiência nenhuma, não tinha ninguém para eu perguntar, não tinha nada, só nos estudos, estudando igual a louca e fui embora. E quando saía um alvarazinho lá de 2000, sabe o que eu fazia? Eu comprava sorvete para os meus filhos, porque era só quando saía algum alvará, porque eles não tomavam mais sorvete, não tinha dinheiro.
Exatamente, Adriana, é nas dificuldades que a família se une. Você sabe por quê, Adriana? Porque a Bíblia fala assim, é melhor você estar na casa do luto do que estar na casa de festa. Porque na do luto, a pessoa vê de onde que ela veio. Entendeu? E na da festa, só estão ali para embebedar, para encher a cara. Observa quantas tragédias acontecem no final de ano. Então, vocês entenderam o que é fé? Fé. Coloca o pé e eu coloco o chão para você. Passa na faculdade de medicina que eu vou arranjar o dinheiro para você fazer a matrícula. Não precisa ter dinheiro para mais nada não, só para matrícula. Sim, Adriano, o PJ é um cara muito bacana. É um ser humano assim maravilhoso. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equiparando-o a viver uma vida que agrada a Deus. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que é natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Olha isso. Eu vou falar com vocês. Naquele momento que eu estava ali pagando a faculdade do meu filho com dinheiro que veio assim, ainda vou falar uma coisa. Aquilo ainda era uma fé muito pequenininha que eu tinha. Adriano, você falou a coisa certa. Não só quanto a esse aspecto, né? O aspecto de ver de onde viemos. Conhecemos quem está verdadeiramente conosco para festejar qualquer um chega junto. Palavras sábias, viu, Adriano? Suas palavras são sábias. Você é um menino jovem, mas que tem palavras sábias. Quantos anos você tem, Adriano? Se você não se importar. Eu não importo a mínima de falar aqui. Eu tenho 57 anos. Vou fazer 58 dia 29 de março. Então eu vou falar com vocês. É nesse momento que realmente a gente descobre quem está do lado da gente. Como eu descobri? Como eu descobri? Gente que estava na minha casa, que comia cabrito assado comigo, naqueles momentos que eu tinha dinheiro. Quantos deles desapareceram? Gente que estava lá dentro da igreja, viu? Quantos desapareceram? Mas quem é importante, quem é de Deus, de verdade, eles estão comigo até hoje. 37 anos, né, Adriano? Jovenzinho ainda, não é jovelhinho, jovenzinho. Adriano, eu vim aqui para o Espírito Santo quando a Paola tinha 5 anos. Eu tinha 43 anos. E que mudança, gente. Eu falo com vocês, eu aqui passando necessidade mesmo. Necessidade emocional, porque ninguém fica bem depois de uma falência. Necessidade financeira. Mas quando eu atravessava aquele mar ali e voltava, eu falava assim, Deus, obrigada por falar comigo. Obrigada por ter me dado força mais hoje, porque eu venci hoje. Gente, se você está com a luta muito grande, só pensa assim, eu não preciso vencer o amanhã. O ontem já passou, eu preciso vencer só hoje. Creia nisso. Francine, você falou a coisa certa. Deus fala no secreto, temos que ir para lá. Olha, toda vez que eu vou caminhar na beira do mar, eu vejo Deus no mar. Gente, eu sei que é só um símbolo, ir pro monte, isso que eu estou falando de andar sobre as águas, é fé. Toda vez que eu saí daqui para andar na beira do mar, porque eu estava me sentindo angustiada, Deus me colocava isso. Calma, tá passando por angústia, é normal ficar angustiado, mas vamos lá, você não venceu hoje? E hoje quando eu olho para trás eu falo, nenhum dia me faltou. Lógico que teve tempos que faltou até para comida, mas eu comi. Nilva, você colocou, ano passado eu fui para Goiânia no evento do Pablo, não tinha dinheiro, empenhorei minha bicicleta e fui.
Top, fé. Deus fala no secreto, temos que ir para lá. Exatamente, Francine. Já debulhou o Espírito Santo? Como assim, Adriano? Me desculpe, eu... Traduza aí, Adriano. Eu sei que eu moro em Vila Velha, que é próximo a Vitória. Então, se um lugar, Vitória, do Espírito Santo, pelo amor de Deus, não tem jeito de ficar ruim no lugar desse. Olha só, se não foi Deus que me trouxe para cá. E, Adriano, se Deus falasse assim comigo, quer voltar para lá e eu vou te dar tudo de novo? Eu falo, não, Senhor, eu não quero. Porque aqui, a minha experiência com Deus foi maravilhosa. Nossa, como eu cresci. E, gente, depois que eu fui naquele evento de São Paulo, eu tenho assim... Sim, tem 15 anos que eu estou aqui, Adriano. Misericórdia, que bênção. E assim, gente, a gente que não toma posse da bênção. Vamos até continuar. Ô Nilva, você anotou aí você anotou aí, né, o que eu li. Então, vamos lá. Vou te pedir para anotar agora, Nilva. Romanos 10, 17, porque nós estamos falando o que é fé, né? Eu já contei a minha história, agora vamos ler a palavra de Deus sobre a fé. Vocês viram lá o que eu li, né? Que eu estou falando sem procurar sabedoria, palavra sabedoria, nada. É palavras do Espírito Santo. Eu nem pensei em vir aqui contar nada da minha história. Mas ela saiu, o Espírito Santo quer que eu conto. Sabe para que quer que eu conto? Para que você entenda que nenhuma história é tão complicada. Deus, Ele sara as nossas feridas, Ele cura as nossas dores. Eu não sei se o Adriano sabe, mas na época que o Paulo quebrou, um rapaz que quebrou também, que era do mundo do café, é um homem muito rico que quebrou e deu um tiro no ouvido, que foi mais fácil resolver assim. E nós não precisamos disso, nós precisamos só mesmo do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para ficar conosco. Nilva, anota aí para mim, meu amor, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a Bíblia. Colocou aí, Nilva? Coloca aí agora 2 Coríntios 5, 7. Nilva, se você precisar que eu fale de novo, me fala aí. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A Francine colocou aí, ó. Ela colocou em algum lugar aí. Que é aquilo que eu falei. É você acreditar primeiro, fazer e depois a coisa acontece. Eu já falei com vocês, né? Eu decidi para Paris realizar o meu sonho de adolescência com um mês antes. Foi pela fé também, viu? Não foi por ter dinheiro, não. Foi fé. Então, por que vivemos por fé e não pelo que vivemos? 2 Coríntios 5, 7. Quem quiser anotar aí para mim, ó. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Entenderam que isso aqui casa exatamente com o que eu li, ó? Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. É grátis. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Olha como cai direto, certinho aqui, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quem está falando aqui com vocês não é sabedoria humana, é o poder de Deus. Vamos lá, Romanos 4, 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica. Todavia, há aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica
O ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha que coisa maravilhosa. Não é nós, é fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Caiu de novo naquilo que você falou aí, Francine. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é ver para crer, é crer para ver. Entenderam? Não é ver para crer, é crer para ver acontecer. Mateus 17:20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha, Francine, eu também amo isso, minha irmã. Eu amo isso, minha amiga. Você já parou para pensar o que é isso? Você já parou para pensar o que é? Olha o que ele falou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Gente, vocês acham que eu estou lendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa besta? Isso aqui é um livro comum? Não. Essa palavra é viva e eficaz. Ela fala conosco. Isso mesmo, Francine. Porque ele existe, posso crer no amanhã. Quem aí tem certeza que vai existir amanhã? Coloca aí para mim. Fé é acreditar que vai existir amanhã. Fé é acreditar naquilo que eu ainda não vi. De novo, Jesus, foi o nosso Cristo que falou. Ô, gente, quem não crê em Cristo é tolo. Deixa eu falar com vocês. Até quem fala que é ateu escreve livro para provar que Deus não existe, que Jesus não veio à Terra. Agora eu vou falar com vocês. Por que nós estamos no ano de 2023? Você sabe por quê, né? Isso é maravilhoso, né, Francine? Se eu falar aqui, Francine, só você acreditar nisso, o Espírito Santo já vai ficar feliz, já vai fazer festa. Entendeu? Se só um acreditar, você vai pegar essa uma coisinha que você acreditar e vai levar para mais um. É o transbordo. E nós vamos levando isso para todo mundo. Então vamos lá, Jesus falando de novo. Você sabe por quê? Parêntese. Sabe por que nós estamos em 2023, né? Porque o calendário é contado depois do nascimento de Cristo. Pelo amor de Deus, isso mudou a humanidade. E tem gente que é tão retardado que fala que não existe Deus. Pelo amor de Deus, como é que pode? Parágrafo desabafo, Francine. Vamos lá. Mateus 21:21. Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e assim será feito. Olha isso. Vocês já pararam para pensar o que é fé? Primeiro, ele falou com a fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder falar com um monte para sair e pular no mar. Ah, não, Jesus está falando isso porque estava só brincando. Gente, para com isso. Para com isso. Creiam. Creiam. É fé. Uhul, Francine. Uhul. É isso aí. Nós somos filhos de quem criou o céu, a terra e o mar. Nós somos filhos de quem falou, vai tomar conta dos peixes no mar, dos grandes animais. Vai cuidar do céu, dos
do que está no firmamento. Somos nós. Olha nós aqui. Olha, filha de Deus. Prazer. Aparecida, filha do Deus, dono do céu e do mar, que crer que tudo podemos naquele que nos fez. Eu estou falando aqui que vai ser fácil? Eu estou falando, tenha fé. Eu não estou falando que vai ser fácil. Porque nós, Francine, somos filhos do dono do mundo. Isso quer dizer que nós temos que ficar com o bracinho aqui paradinho e só esperar cair do céu? Claro que não. Se ele quiser fazer cair do céu, ele faz? Faz. Faz sim. Deus me tirou de um vale de horror. Perdi tudo. Não tinha dinheiro para nada. Tive que vender coisa de dentro de casa para comer. Tive que ter cesta básica, porque não tinha comida. Mas eu sou filha do Deus Todo-Poderoso que me fez passar por aquilo. Você sabe por quê? Porque quando Deus me dá uma provação, ele fala assim, eu vou te dar a provação para que você leve essa palavra para quem não acredita. Porque se tiver outra pessoa aqui passando por alguma coisa dessa, ele vai me fazer levar essa mensagem. E eu não tenho vergonha de falar. Você sabe por quê? Porque ele me usou. Gente, ele me usou para falar com uma mulher dentro do fórum. Um dia eu conversando do nada, uma mulher que ninguém poderia imaginar, ela falou assim comigo, nossa doutora, você é uma pessoa tão não sei o que lá, tal, olha só, eu não sei porque me deu vontade de falar isso com a senhora, sabe o que estava acontecendo? Ela estava passando pela mesmíssima coisa que eu tinha passado, e eu conversei com ela um tempão, e falei com ela, olha, sabe por que você veio falar isso comigo? Porque eu passei pela mesma coisa. E se naquele momento alguém tivesse conversado comigo, me dado alguma luz, eu teria feito isso. Então deixa eu te falar, a primeira coisa que eu falo pra você, não fique apegado a esse apartamento que você tem de luxo. Venda. Mas eu só acho valor inferior. Eu falei, o meu valia quase 1 milhão, vendi por 400 mil. E foi a melhor coisa que eu fiz. Entendeu? Fui falando tudo com ela, o marido dela estava arrasado igual o meu ficou. Fui conversando conversando. Toda vez que eu entro no fórum, ela trabalha no fórum. Ela fala assim, vem cá que eu quero te contar mais uma benção. Então assim, ela vendeu o apartamento dela, ela falou comigo, a minha vida mudou depois que eu conversei com você. Ela vendeu o apartamento dela, ela foi morar em outro lugar, ela tá super bem, entendeu? Amém, Nilfa, que bênção. Sim, Francine, eu sou testemunha. Eu sou testemunha de Deus. Eu sou filha do dono do mundo e eu sou testemunha dele. E quando alguém lá no futuro passar por essa live, que eu vou deixar ela gravada, ele pode estar passando pelo que eu passei. E ele pode sair dessa por causa de uma live. Vamos continuar lá, ó. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gente, isso é maravilhoso. Pode crer. Vá. Eu falo assim, mesmo com a fé bem pequenininha, vá. E ajoelha no chão e falo, Deus, me dá isso até para eu testemunhar para quem não acha que eu não consigo, para mostrar a sua glória para ele. Vocês acreditam nisso? Até o que é. Você sabe por quê, gente? Muitas vezes a gente passa por alguma coisa e alguém acha assim, tá passando isso porque era aquilo, nada. Tá passando isso porque Deus quer usar essa pessoa no futuro para testemunhar. Testemunho vivo. Nós somos as testemunhas vivas de Cristo. Nós somos testemunha de que Cristo existe. Nós somos testemunha de que se vivermos pela fé, nada nos faltará. O que a palavra de Deus fala? Nada te faltará. Ué, foi ele que falou. Nada.
O Senhor é o meu pastor e nada. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu preciso explicar para vocês, desenhar o que é nada? É nada. Fé. Nada nos faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Está passando por alguma angústia? Para pensar na ovelhinha deitada nos pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Vai falando esse salmo bem devagarzinho para você ver o refrigério que dá na sua alma. Ó, Mateus 11, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A Nilva colocou aí, olha, eu fiquei internada 26 dias no hospital psiquiátrico, mas fui curada por Jesus. Nós temos que orar para que Jesus visite os hospitais, para que Jesus visite as cadeias, para que Jesus visite os corações de quem está angustiado. Vocês entendem isso? Vocês entendem a nossa... Nós somos filhos de Deus e nós temos que trazer isso para a internet. Não vamos deixar só o ímpio usar isso aqui para mostrar troço que não presta para as pessoas, não. Vamos mostrar o que presta. Vamos mostrar que nós temos um Deus todo-poderoso que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nela há. E nos fez a imagem e semelhança dele e nos fez governantes dessa terra. Amém? Nós somos governantes? Fé. Mulher, grande é a sua fé. A sua filha foi curada. Mateus 9, 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Ô, gente, essa parte do paralítico ela é muito interessante. Lá fala o seguinte: tinha um poço de água. E as pessoas acreditavam que de vez em quando passava um anjo e movia aquelas águas. E as pessoas que estavam doentes, elas caíam naquela água e elas saíam curadas. Só que Jesus chegou perto desse paralítico e falou assim: por que você está deitado aí e não vai para lá para ser curado? Ele falou: Jesus, eu tenho mais de 36 anos... E eu estou deitado aqui, só que tem muita gente querendo milagre. E como eu não tenho ninguém que me ajuda a chegar lá, eu nunca tenho a bênção de cair na água para ser curado. Então eu estou aqui esperando, ninguém me leva. O que Jesus falou com ele? Olha, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns falaram assim: quem é você para falar que os pecados deles foram perdoados? Aí Jesus falou assim: ah, vocês não querem que o pecado dele foi perdoado? Isso é muito para vocês crerem? Então, vê se vocês creem agora. Filho, levanta e anda. Olha isso, gente. Ele levantou e andou. Vieram outras críticas. As pessoas que viram aquele homem, era sábado. E eles acreditavam que no sábado não podia fazer nada. Então, eles falaram com ele: você está errado. Você está pegando uma cama e carregando. Você está trabalhando. Aí Jesus falou: qual que é melhor, ele andar ou carregar a cama? Então Jesus, ele veio nesse mundo para escolher as coisas loucas desse mundo. Então ele escolheu uma louca como eu para falar aqui com vocês. E alguém aqui, tenho certeza. Ô Francine, muito obrigada, meu amor. Inspiradora a sua live. Foi você que falou, não eu, tô só lendo, viu? Então é exatamente isso. É a fé que cura. É a fé em Cristo Jesus. Então vamos lá, Tito 1:2. Fé é conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tá vendo como quem promete é Cristo? E a fé é nossa. Fé no que nós não vemos ainda, né, Francine? Fé no amanhã. Posso crer no amanhã. Posso crer na bênção. 1 Pedro 1:9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Gente, ter as coisas é bom. Ter um filho,
de 27 anos, que passou agora na segunda residência, é bom. Ter 2 filhos maravilhosos que Pai do céu me deu, é maravilhoso. Mas a salvação das nossas almas, ela supera isso tudo. Só tem uma coisa, a salvação, ela é exclusiva, ela é pessoal, ela só é minha. Eu não posso levar a salvação para os meus filhos, por mais que eu os ame. O que eu posso fazer? Mostrar para ele o que Deus quer para eles. Falar do meu Cristo, mostrar minha fé. E sabe o que eu peço a Deus? Deus, me dá para que eles acreditem no seu milagre. Para que eles acreditem que não é de mim, é do Senhor. Entende? Gente, tá dando um barulhinho, desculpa aí, porque as pessoas ficam me mandando mensagem. Então, nós devemos buscar coisas grandiosas para nós. Deus, me dá fé para ter coisas grandiosas, porque para que as pessoas que não acreditam em Ti vejam em mim e descubra que não fui eu, foi o Senhor. Quem aí crê que Deus pode nos dar grandes coisas para que outros vejam isso e fala, realmente o Deus que ela serve é um Deus que pode tudo? Quem crê nisso? 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bênção. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é viva e eficaz. Só se eu ficar aqui lendo o dia inteiro, vocês vão perceber o quanto é importante ler a palavra de Deus. 1 João 5,4, que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Coríntios 16,13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Gente, presta atenção nisso. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Não sejam um bando de gente fraquinha. Você sabe por quê? Que o Deus que mora aqui dentro, ele é forte, ele é dono do mundo. Ele criou os céus e a terra. Ele nos criou no 6º dia. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Vocês acham mesmo que Cristo quer criar alguém que é a imagem e semelhança dele para ser um fraquinho, um fragilzinho, que qualquer tapinha a pessoa está desmoronando? Vocês acham mesmo? Raciocina aqui comigo. Que bom, Francine, eu levo Deus vivo no meu coração, eu também. Que bom, Neiva, você vai abrir sua alma, vai fazer uma live mostrando a sua história. Faça isso, minha irmã, porque às vezes tem alguém que precisa da sua história para sair da história dela. Vamos lá? Sejam homens de coragem, sejam fortes e corajosos. Nós somos filhos de Deus, por favor, não sejam fraquinhos, sejam fortes e corajosos. 1 Timóteo 6,11, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Pedro 5,9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Prestaram atenção? Prestou atenção, Nilva, quando você falou que vai contar a sua história? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Tessalonicenses 1,3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor
e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Estou quase acabando. 1 Coríntios 2:5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Viu que sempre volta aqui no 1 Coríntios 2, de 1 a 5? Eu não venho aqui fazer live para mostrar minha sabedoria. Eu venho aqui mostrar o poder de Deus. Eu venho aqui falar o que o Espírito Santo manda eu fazer. Eu não fico fazendo estudo de nada. Eu venho aqui e falo, Deus, me usa, porque alguém vai precisar de ouvir isso. Deus, se alguém nessa live não precisava de ouvir isso, o Senhor vai fazer com que alguém que eu vou colocar essa live vai me ouvir depois. E essa pessoa vai ter isso aí, Francine. A sabedoria vem de Deus. Nilva, a esperança em Jesus Cristo, isso aí, a nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. Francina, a sabedoria vem de Deus, não é nosso, não é sabedoria humana. O que Paulo falou aqui, ó? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que vocês acham? Ele estava aqui com a razão ou não? Olha isso. 1 Tessalonicenses 3,7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Ei, Mirela, meu amor, que prazer ter você aqui, minha linda. A Mirela é uma amiga da advocacia, uma menina linda. Sabe tudo de direito penal e de mais um pouco, né, Mirela? Guerreira, essa menina, novinha. Eu brinco com ela que ela é uma novinha com cabeça de velhinha. Que misericórdia, como sabe essa mulher? Então vamos lá, eu acho que está faltando só 2. 1 Tessalonicenses 3,7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É aquilo que eu estou sempre falando aqui. Não se deixe levar por coisa que não presta. Se deixe levar pela palavra de Cristo, que é o nosso Deus, o nosso dono. Agora, Nilva, anotem para mim, Gálatas 5,5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e a justiça, que é a nossa esperança. Tiago 1,3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Quem crê que Cristo nos amou tanto ao ponto de ter se entregado por nós? João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Presta atenção nisso. João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Misericórdia, eu não quero isso para mim nunca. Eu não quero a ira de Deus sobre mim, não. Porque a ira de Deus, ela é tão terrível quanto o amor dele. Porque o amor dele nos constrange. O amor dele é tão maravilhoso que ele nos constrange, nos deixa constrangidos. Você sabe o que é deixar constrangido? Eu, um ser humano
que não merece. Porque a graça, a salvação é grátis. Se fosse pelo merecimento, não, eu nem estaria aqui. Eu estaria aqui tentando trazer sabedoria. Que sabedoria minha? Não estou com nada, não. Eu quero o Espírito Santo falando através de mim. Quem crê tem a vida eterna. 1 Timóteo 1,19 é o último. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Vocês entendem que a fé, nós também temos que estar trabalhando isso direto? Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Pedro tinha fé? Me conta aí. Pedro tinha fé? Óbvio que vocês podem ver, se vocês começam a aprender a história lá de Cristo em João, vocês vão ver que Pedro, eu acho que tinha mais ou menos a minha personalidade. Ele era ariano e colérico. Quando Jesus falava, ele era o primeiro a levantar o dedão para fazer. Ele era doidinho. E parecia comigo. Jesus falou, quem quer vir, vem aqui andar sobre as águas. O Pedro, bora! Andou sobre as águas, não andou? Só que o que ele fez? Ele teve um momento que ele naufragou na fé, não foi? Porque começou a ficar com medo. Olha a fé dele não caiu? Ele ficou com medo. Quando ele ficou com medo, ele esqueceu de olhar para Cristo, olhar para a fé. O que aconteceu? Ele afundou. E o que Jesus fez? Gente, Jesus podia ter só falado assim, ô mãe, eu não quero que você afunde o Pedro, mas ele deixou. Olha como Deus permite as coisas acontecer. Sim. Eita, Francine, então tamo junto, minha amiga, só Cristo para ter misericórdia. Eu tenho uma amiga que até a Mirella que entrou aí conhece, nossa amiga da advocacia, ela fala assim, eu nunca vi uma ariana com força igual essa aí. E eu sou ariana e o meu temperamento é colérico, imagina a loucura. Igual eu, quando eu li isso aqui, eu falei, o meu coração tá explodindo, eu tenho que ir lá pra internet falar isso. Toda hora essa internet dá uma caidinha. Mas, gente, então é isso. Alguém quer entrar aí, falar alguma coisa, bora, se for o caso, ou então fala assim, não, vamos marcar uma. E aí a gente vai, o inteiro pode ficar contra mim, eu quero, meu Deus, eu quero a bênção. Eu quero falar do que Cristo quer falar para mim, ó. Não consistiram a minha pregação em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos marcar, Nilva? Vamos marcar, minha amiga? Depois você corre lá e marca comigo. Francine, Ariana, me conta aí, quer fazer uma live? Quer fazer igual? A Nilva vai contar a história dela depois, olha, vai ajudar alguém, você acha? Que essa história que a Nilva contou aí não vai ajudar alguém, não? Imagina alguém ficar internada 30 dias igual ela ficou. Aí olha, gente, a Nilva vai contar a história dela. Ficou 30 dias internada no hospital psiquiátrico. Vocês acham que essa história é boa ou ruim? E você, Francine, você é de onde, meu amor? A Nilva eu sei, ela é lá da minha maravilhosa Foz do Iguaçu. Eu tô doida para ir lá em Foz do Iguaçu, Nilva. Tô doidinha para ir lá de novo. Para ir lá nas cataratas. Se você falasse comigo, bora minha filha, eu marco aqui agora uma passagem de avião e pluf, aí. Que eu sou dessa. Eu tô falando, eu sou ariana doida, com força. Eita, Nilva, é nóis, mulher. Tô doida para ir de novo lá naquele maravilhoso, ver aquelas cataratas. Gente, aquele lugar, eu já falei, aquele outro lugar que eu falava, meu Deus, se o ser humano olhar para as cataratas do Iguaçu e não ver Deus ali, ele tem problema. Ele tem que ter muita fé para não acreditar naquilo. Quem fez aquilo, gente? Quem fez aquilo? Você fica assim, impressionado com aquela grandiosidade. Você é gaúcha, Francine? Gaúcha, tchê? Rio Grande do Sul, qual cidade?
Eu estive aí o ano passado, em março, eu passei o meu aniversário em Gramado. Ai, que lugar lindo, meu Deus, que paraíso aqui no Brasil. É a Europa brasileira. Você é de qual cidade, Francine? Ó, nós vamos marcar, hein, Nilva? Eu quero ir lá nas Cataratas do Iguaçu, que lugar lindo. Canoas, é bem famosinho, né? Parece que é bem lindo. Ô, gente, então é isso. Eu creio que nós fomos abençoados aqui. Eu vou falar nós, porque tudo que eu falei aqui não foi algo que veio de mim. Tudo que eu falei foi ditado pelo Espírito Santo. Então eu me sinto abençoada. E eu espero que eu tenha sido abençoadora na vida de vocês. Não eu, mas o Espírito Santo que falou através da minha boca. Porque Deus manda anjos para falar com os homens. E às vezes os anjos não são anjos de asas, são anjos pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido isso e passem a levar a mensagem de Cristo para o próximo, ao lado de Porto Alegre. Lindo, Porto Alegre também é lindo, misericórdia. Obrigada, Francine, obrigada, meu amor. Vamos continuar vindo aqui do nada para trazer a mensagem de Cristo. Amém? Beijo no coração de vocês. Tem um link aí. Entre no link da bio. Eu estou ensinando milhas aéreas para a gente viajar muito e um conversar com o outro. Aí, Francine, milhas aéreas para comprar passagem do nada, e ir para Gramado, ir para Porto Alegre, ir para Foz do Iguaçu e para todo lado. É isso aí, Nilva. Bora! Publica lá, depois me fala. Beijos! Clica no link da bio. Beijos!